Voltamos aí, né? E vamos continuando com a parte agora que a gente vai ver onde a Constituição fala que a democracia direta vai ser explorada, né? Vai ser colocada pela população. Óbvio, a gente tem no artigo 14 que fala que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Olha que bonito, né? A vontade de toda a população é aberta, é o voto, né? Obviamente o voto é universal, é para todos, independente do sexo, idade, né? Na verdade, claro, a idade a gente vai ver que tem independência, sim, tem pendência. Só que sexo, cor, grau de escolaridade, né? Profissão. Antes a gente tinha muito voto censitário, o voto restrito para determinadas pessoas, hoje não tem mais, tá? Hoje o voto, na verdade, é livre, claro, para que preenche requisitos da lei. Vamos lá, pelo sufrágio universal e pelo voto direto secreto com igual valor para todos, né? Igualitariedade do voto. O voto é igual, é o princípio da isonomia básica do voto, né? O voto valer um para mim, um para você, um para um grande empresário, um para uma pessoa que é de baixa renda, né? Então, na verdade, é o princípio da igualitariedade. Continuando nos termos da lei, mediante. Agora a gente vai ver o que é soberania popular, a vontade do povo sendo expressa, sendo manifestada por meio do plebiscito, artigo 14, inciso 1, referendo, inciso 2, iniciativa popular, inciso 3. Quando a gente fala do plebiscito, na verdade, tanto o plebiscito e o referendo são vontades do povo que são convocadas pelo Congresso Nacional. O artigo 49 diz que compete ao Congresso Nacional convocar plebiscito e referendo. Logo a gente tem o artigo 49, que é a competência do Congresso Nacional por plebiscito e referendo. Não é do presidente da República, não é do presidente do STF, é do Congresso Nacional. Perfeito? Ele que chama, vota e aceita se vai ter plebiscito ou referendo. E a gente tem a iniciativa popular. A iniciativa popular, já começando pela iniciativa popular, é para criar projeto de lei. Olha que interessante, né? Você encaminhar para a Câmara dos Deputados um projeto de lei, na verdade, da autoria dos cidadãos. A gente vai ver aí a quantidade, tudo, né? Na verdade, só para vocês ficarem sabendo, 1% do eleitorado nacional. É gente pra caramba, né? Mas não apenas ter o eleitorado nacional, também tem que dividir em quê? Em 5 estados. E cada estado tem que ter pelo menos 0,3% do seu eleitorado. A manifestação é de 0,3% do seu eleitorado. Tranquilo? Já para não pegar, pega uma assinatura no estado lá, no estado de São Paulo, no estado de Minas, no estado do Espírito Santo, no estado do Rio de Janeiro, pronto, pega uma assinatura em cada e enche um determinado lugar. Não, pô, senão você na verdade não está criando uma lei federal, um sentido de uma aprovação nacional. Foi? Na verdade, quando a gente fala em plebiscito, é uma consulta prévia. Consulta prévia. E o referendo, consulta posterior ao ato. Quando a gente fala em plebiscito, que é a consulta prévia, a população diretamente interessada ao determinada criação da lei ou do ato administrativo, na verdade, o plebiscito, ele é antes de começar o ato. Por exemplo, o desmembramento de um estado, sua subdivisão, sua incorporação a outro estado. O que acontece? Primeira coisa, antes da gente dividir o estado, lembra do estado do Pará? Foi convocado um plebiscito para ver se a população queria o desmembramento daquele estado. Subdivisão, quer dizer, subdividir em 3, né? Pará, Carajás, Tapajós. E a população falou, não, a gente não quer não, só o estado do Pará tá bom. Então, na verdade, foi feito o quê? Um plebiscito. Já o referendo é uma consulta posterior. A gente já tem a criação da lei ou determinado ato, só que a população vai apenas o quê? Referendá-lo ou não, né? Dizer que está bom, continua assim, ou não, ou retire isso daqui e volta uma redação anterior. Tranquilo? Então a gente tem consulta prévia, antes da realização do ato, da lei ou de qualquer outra coisa, e eu consulto o que? O referendo, tá? Posterior, que é o referendo.
Continuando, a gente agora tem que ver o sistema político. Quando a gente fala em sistema político, significa o seguinte: na verdade, o sistema político não está no artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição fala que a República Federativa do Brasil. Na verdade, a gente já viu que fogo na República, forma de governo. A gente já viu que forma de Estado, FE, federação. E agora a gente está vendo que a gente já viu o regime político, Estado democrático de direito, né? A nossa democracia participativa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora a gente vem para o sistema de governo, sistema político, quer dizer. Na verdade, o nosso sistema político, sistema de governo. Aqui, na verdade, o sistema político, o sistema de governo, né? Obviamente, é a maneira pela qual o poder político é dividido e exercido no âmbito de um Estado. A gente subdivide aqui, também chamado de sistema de governo. A gente tem aqui dois sistemas. Óbvio, dois sistemas de governo, que pode ser o presidencialismo ou o parlamentarismo, né? Na verdade, quando a gente fala em presidencialismo, significa o seguinte: primeiro, a figura aqui, na verdade, a relação, quando eu falo em presidencialismo ou parlamentarismo, é a figura, aqui é a relação do poder executivo se relacionando com o poder legislativo. Note-se que não é mais o poder executivo se relacionando com o povo. Aqui, na verdade, é o poder executivo e o legislativo detendo, na verdade, a separação dos poderes, o princípio básico da separação dos poderes, né? Então, no presidencialismo, a gente vai ver uma autonomia mais acentuada para o chefe do executivo. Já no parlamentarismo, não, né? No presidencialismo, aqui a figura do camarada, a figura do presidente da República, onde ele vai exercer duas frentes. Na verdade, ele vai analisar a nação, né? Ele vai ser chefe de Estado. Onde aqui, quando o chefe de Estado, ele exerce, na verdade, ele representa a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil. Foi porque, na verdade, se a gente parar para pensar, a República Federativa do Brasil, ela é representada por quem? Quem a gente tem? Na verdade, a gente tem o que? A União, o chefe do governo federal, que também vai exercer a chefia de Estado, né? Então, vamos dar um exemplo. Quando ele for chefe de Estado, ele está olhando para fora do Brasil, né? Então, ele está mantendo relações com Estados estrangeiros, né? Declarando guerra, celebrando paz, permitindo que forças estrangeiras transitem no território nacional. É como chefe de quê? De Estado. Quando a gente tem o presidente da República olhando para dentro, a gente fala que ele é o chefe de governo. Que aqui ele cuida da administração federal. Foi? Logo, a gente tem o chefe do Poder Executivo mantendo relações, né, lá dentro, internas, cuidando dos serviços públicos, cuidando das suas leis, né, cuidando dos seus servidores, cuidando de fomentar a economia, estimulá-la, né? Então, na verdade, a gente tem um presidente da República como chefe de Estado e como chefe de governo. Essas duas atribuições é alocadas apenas a uma só pessoa. Foi? Continuando. Na verdade, essa pessoa aqui, ela vai ter autonomia política e gerencial para os seus atos. Perfeito? Óbvio, as atribuições dele estão na Constituição Federal, né? E ao mesmo tempo ele é fiscalizado pelo Poder Legislativo. Ele vai ser fiscalizado apenas, detendo de autonomia em relação ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo não pode ficar dando pitacos para ele no que ele vai fazer ou o que ele deixa de fazer. Perfeito?
Já no parlamentarismo, a gente tem a figura aqui do chefe de Estado também, e também da figura de chefe de governo. Quando a gente fala aqui no parlamentarismo, né, como chefe, o chefe de Estado e o chefe de governo, eles subdividem em duas pessoas. Aqui não é a mesma pessoa. Aqui é interessante que é um bonequinho aqui e outro aqui, né? Óbvio, muitas das vezes, muitos países que adotam o nosso sistema de governo, o parlamentarismo, muitas das vezes adota a monarquia. Por quê? Porque o chefe de Estado aqui muitas vezes é o rei, a rainha, né? O imperador, o príncipe, né? Quando a gente vê lá principado de não sei o quê, né? A Inglaterra, por exemplo, o parlamentarismo, tá lá o chefe de Estado, lá a rainha, né? E o chefe de governo muitas vezes colocam como primeiro-ministro, né? Sei lá, chanceler, pode ser presidente, né? Então, na verdade, só que aqui o chefe de governo, se a gente reparar para pensar, o presidente da República aqui, ele é escolhido pelo povo, né? E óbvio, ele tem uma autonomia gerencial para ser um delegatário, prestar um melhor serviço público, exercer melhor a chefia da nação, tudo isso. Só que no parlamentarismo, o chefe de Estado muitas das vezes não é escolhido pelo povo. Já o próprio rei, é o monarca que está lá. E o chefe de governo, ele não é escolhido pelo povo. Ele é escolhido muitas das vezes pelo parlamento. O parlamento coloca o chefe de governo, lá o primeiro-ministro, e deixa lá. Se ele estiver fazendo coisas boas, ótimas para o país, maravilha. Mas se ele não estiver lá fazendo muitas coisas boas, opa, vamos o quê? Tirá-lo do poder. Foi? Então a gente note claramente que no presidencialismo e no parlamentarismo há uma relação entre o poder executivo e o poder legislativo. No presidencialismo essa separação é um pouco maior, já no parlamentarismo não. Há uma preponderância do poder legislativo sobre o executivo. Perfeito? Tranquilo? Continuando. A gente tem que lembrar do artigo 2º do ADCT, que fala que o eleitorado brasileiro, né, no dia 7 de setembro de 93, o eleitorado brasileiro irá às urnas, né, para decidir entre a forma de governo, república ou monarquia constitucional, e o sistema de governo, né, presidencialismo ou parlamentarismo que deve vigorar no país. E o Brasil, a população brasileira continuou o quê? No presidencialismo. Foi? Tranquilo, galera? Beleza? Olha só, lembrando que existe também um outro sistema de governo, né, chamado de imperialismo, a figura do imperador. Esse, na verdade, só está ainda no mundo, na verdade, na figura da Coreia do Norte, ainda tem um imperador. Fora isso, esse sistema de governo é um sistema arcaico, já praticamente morto no mundo, tá? Continuando, sistema político, né? A gente falou aqui, e ó, eu botei aqui no ADCT, né? Artigo 2º, no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá através de plebiscito, tá aqui, né? A forma república ou monarquia constitucional. E o sistema de governo, né? Por isso que a gente chama sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que deve vigorar no país. E a gente tem que lembrar também o seguinte, algumas provas, algumas bancas, elas perguntam assim, poxa, o Brasil, ele sempre foi presidencialismo? Ele já adotou o parlamentarismo alguma vez? E a resposta é positiva. O Brasil, no Brasil, o parlamentarismo esteve em vigor no final do Império, de 1947 a 1889, ao passar a ser república, o Brasil adotou o presidencialismo como sistema governamental. Porém, com a renúncia de Jânio Quadros, o Brasil passou por uma crise política muito grande e o sistema acabou por ser adotado como uma tentativa de solucionar a crise. Isso aconteceu, porém, durante um curto período, foi mais ou menos uns 2-3 anos, de setembro de 61 a janeiro de 63. Também o Brasil ali adotou o quê? O parlamentarismo. Foi? Beleza? Próxima.
E né, a gente entrou no artigo 1º e falou tanto, né, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, né, dos estados, do município, do Distrito Federal, né, e constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E aí a gente vem os fundamentos. Inciso 1, soberania. 2, cidadania. 3, dignidade da pessoa humana. 4, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. E 5, o pluralismo político. Vamos dar uma analisada agora, tópico por tópico. Primeiro, quando a gente fala em fundamentos, assim, a gente lembra sempre de um mnemônico muito legal, né? Esse, na verdade, é o mnemônico de todo concurseiro. Na verdade, todo concurseiro fala em Socidivaplu. Na verdade, quando a gente diz Socidivaplu, a gente coloca as iniciais da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, os valores sociais da livre iniciativa e o pluralismo político. Primeiro, a gente tem que pegar agora o conceito de cada tópico. Quando a gente fala em soberania, significa dizer o quê? Na verdade, a gente tem tanto a soberania interna, tanto a soberania o quê? Externa. Né? Na verdade, quando a gente fala em soberania interna, está ligada à República Federativa do Brasil. Essa detém essa soberania imposta a todos os entes. Na verdade, é como se falasse assim, ó, vocês estão, na verdade, aqui dentro e vocês pertencem a mim. E óbvio, quando a gente fala que a união indissolúvel, verdade, a secessão de um ente, né, cabe intervenção federal da União em relação aos estados por ele estar fazendo alguma coisa errada, a gente começa a observar essa soberania interna funcionando, né? Porque a União, em determinados momentos, ela representa a República Federativa do Brasil e, por exemplo, quando ela assina um tratado lá fora, vai vincular para todos os entes. Logo, a gente observa que a soberania é o quê? Interna. Foi? E, na verdade, ao mesmo tempo, a gente vê uma soberania externa. Por exemplo, o Brasil é soberano em relação à Argentina, ao Chile, à França, aos Estados Unidos? Sim. Por quê? Porque, na verdade, ele está em pé de igualdade com todos os entes. Na verdade, quando a gente fala em soberania externa, significa que o ente ele não pode interferir diretamente aonde? Na sua política pública, né? Tanto há aquele questionamento, poxa, quando o Brasil estava lá em crise, muito tempo atrás, tinha um famoso FMI. E o FMI entrava o quê? No país, né, para avaliar as contas públicas e falar, não, você não vai poder gastar na saúde, você vai ter que gastar em não sei quem, taxa de juros. Porra, está infringindo o quê? A soberania direta no país, tá? Cidadania. Também a gente tem um conceito de cidadania no sentido amplo e no sentido restrito, né? Num sentido mais estritozinho da palavra. Quando a gente fala a soberania, a cidadania em sentido amplo, significa dizer o seguinte, na verdade, todas as pessoas em sociedade, ela tem direito, ela carece de ter serviços públicos de melhor qualidade. Esse é o conceito de cidadania ampla, né? Por quê? A pessoa, por exemplo, a própria Constituição fala que vão ser gratuitos todos os documentos para o exercício da cidadania, inclusive certidão de nascimento e certidão de óbito, né? Mas, por exemplo, carteira de trabalho é gratuita? Por quê? Porque com ela você exerce o quê? A sua cidadania. O título de eleitor é gratuito, porque com ele você exerce a sua cidadania. Esse é o conceito de cidadania amplo, né, para o direito constitucional. Mas, na verdade, a gente tem que tomar cuidado que existe uma cidadania que a gente tem que pesar muito, que é a cidadania mais forte hoje no constitucional, porque ela traz também um outro conceito do eleitoral, que é a cidadania em sentido estrito. Significa dizer o seguinte, quando a gente fala em cidadania no sentido restrito, a gente fala que é cidadão somente aquele que tem o gozo dos direitos políticos. Quando a gente fala que é cidadão aquele que está no gozo dos direitos políticos, significa falar assim, ó, o cidadão, aquele que pode iniciar um projeto de lei, aquele que pode ingressar com uma ação popular, aquele que pode votar, na verdade, que está no gozo dos direitos políticos, tem que ter uma classificação para ele. Primeiro, ele é uma pessoa física,
ele é um nacional e ele está no gozo eleitoral, né? Na verdade, ele tem a capacidade eleitoral. Na verdade, quando a gente fala que ele é um cidadão, não significa que ele é maior de 18, maior de 21, né? Na verdade, quando a gente fala que ele é um cidadão, é porque ele já o quê? Se alistou, está apto a votar, exercer a sua cidadania no sentido restrito da palavra. Foi? Beleza? Maravilha. Continuando, inciso 3, dignidade da pessoa humana, né? Óbvio, a lei, os tratamentos da pessoa humana, tanto na figura do preso, tanto na figura da pessoa, no seu convívio social, na verdade o Estado soberano, ele não pode criar leis, ele não pode criar alguma coisa que atinja a sua dignidade, o seu respeito, né? Atinja o seu estado físico, o seu estado mental. Óbvio, o Estado, ele não se funda em ideologias políticas, ele não se funda em ideologias religiosas, ele tem que se fundar o quê? Na pessoa humana, né? Na sua vida perante a sociedade. E óbvio, a lei de tortura veda, na verdade, essa tortura física ou mental, por quê? Para proteger o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Inciso 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Na verdade, quando a gente fala em valorização social tanto do trabalho, tanto da livre iniciativa, a gente fala num conceito muito interessante. Os valores sociais, né? A gente tem lá no artigo 6º os direitos sociais. Educação, saúde, moradia, lazer, transporte, né? Vários direitos ali consagrados, direitos de segunda geração, que se você conquistar, você busca para conquistar na sua vida, né? Na verdade, os melhores direitos sociais, por uma educação de ótima qualidade, uma saúde maravilhosa qualidade. E, na verdade, a Constituição fala assim, ó, esses valores sociais que você vai trazer para a sua vida, você pode conquistá-la de duas formas. Ou de você ter um vínculo trabalhista, ter um trabalho, ofício ou profissão, ser um jogador de futebol, ser um analista de sistema, um advogado, né, um promotor de justiça, um juiz, né? O seu trabalho vai te trazer valor social, né? Vai te ter importância, vai te dar importância, né, de direitos sociais. E desse também você pode conquistar os seus valores sociais por fruto da sua livre iniciativa. Você não ter um trabalho, ofício ou profissão, mas na verdade você ser o quê? Um empresário. Você ser do ramo econômico que vão ter funcionários ao seu dispor, né? E você exercer uma atividade econômica. Esse inciso 4, ele traz o Brasil como um país capitalista. Vamos continuar. O pluralismo político. Na verdade, o pluralismo político te dá a ideia de vários partidos, né? Já começa assim, tem um partido X, tem um partido Y, tem um partido não sei o quê, né? E a gente começa a ver que, opa, calma. Na verdade, quando a gente fala em pluripartidarismo, na verdade, a gente tem o conceito da ideia, a sua ideologia. Significa dizer o seguinte, você, cidadão, quando for votar, você vota pela ideologia do partido, né? Você, quando se candidatar, você pode se candidatar pela ideologia do partido, né? Ou você também pode ser contrário a isso tudo. Você ser tratado de forma apartidária. Significa o seguinte, você, todas as eleições, você vota nulo, você vota em branco, porque você não gosta de votar em ninguém. Isso é ser o quê? Pluralismo político. Não confundir pluralismo político com pluripartidarismo. Pluralismo político é o conjunto de ideias que tem na nossa sociedade. De novo, pluralismo político é o conjunto de ideologias que tem na nossa sociedade. Temos ideologias de uns serem a favor de um partido, outros serem a favor de outro partido e muitos não serem a favor de quê? De nenhum engajamento partidário. Tranquilo? Continuando. Na verdade, quando a gente fala em livre iniciativa, a gente tem lá na parte do artigo 170 da Constituição que vai falar da ordem econômica. O artigo 170 da Constituição fala que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Então, na verdade, a gente observa o país, o Brasil,
como a ordem econômica dele ser capitalista, né? Óbvio, ele precisa tanto de pessoas que trabalhem, tanto de pessoas que vão ter o que? A livre iniciativa, ter uma visão de criar um empreendedorismo, ter projetos empresariais, né? E vender daquela marca, aquela coisa toda, com seus trabalhadores. E dele também o empresário tirar o seu sustento. Foi? Então, ó, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme o ditame da justiça social, observado os seguintes princípios, né? E óbvio, a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Note-se que a gente observa que livre iniciativa não é tão livre assim, né? Óbvio, eu quero criar um projeto, alguma coisa para vender, para distribuir, para ganhar grandes clientes e tal, mas, mas isso é válido? Isso pode? Isso é o correto? Você pode criar esse projeto aqui e ultrapassar a defesa do consumidor, né? Por exemplo, você de madrugada, à noite, sai de uma festa e aí você vai lá para comer aquele x-tudão, aquele cachorro quente, né, de madrugada. E aí, aquele cachorro quente de madrugada, ele é fruto da livre o quê? Iniciativa. É de uma pessoa que detém aquele estabelecimento e dele ele vai tirar o quê? O seu sustento, seu e da sua família. Para pensar. Aquele carrinho, aquele food truck, aquela coisa lá, ela tem que o quê? Respeitar a propriedade privada. Ela não pode parar na calçada, porque a calçada é um bem público, né? Ela não pode parar perto da casa dos outros, fechando a garagem dos outros. Tem que respeitar a propriedade privada. Tem que atender a função social da propriedade, né? Aquilo lá está o que? Atendendo a sua função social, alimentando as pessoas. A livre concorrência, é interessante, né? Ter vários estabelecimentos próximos um do outro, isso estimula a concorrência. E também a defesa do consumidor, né? A saúde alimentar, que tá aquela carrocinha de cachorro quente com aquela maionese fresquinha para você. Beleza? Tranquilo? Um forte abraço e nos vemos no próximo bloco.